criação de Deus. Ele chega no boneco de barro e sopra nas suas narinas. Entrou nele o Espírito. E agora ele passou, pastora Marlene, a ser chamado de alma vivente. No final da tarde, Deus descia. Isso é forte. E falava face a face com o homem. Você sabe o que significa, no conceito original, falar face a face? Deus não encostava o seu rosto no rosto de Adão. Deus falava abertamente com Adão. Havia-se uma comunhão muito grande entre Deus e a criatura, entre a criatura e Deus. Todas as tardes, no final da tarde, Deus falava, se dialogava. Vamos pensar nessa noite, imagine, após ter feito todas as criaturas, após ter feito o habitat, o ecossistema, Deus vai no final da tarde conversar com o homem, perguntar como foi a sua administração durante todo o dia. E aí, como foi, Adão, o seu dia hoje? Sabemos que Deus viu tudo acontecer, mas na maioria das vezes Deus quer ouvir de nós os mais íntimos detalhes da nossa vida. Na maioria das vezes Deus quer ouvir você abrir a sua boca e expressar para Ele qual é a sua necessidade. Na maioria das vezes Deus quer ouvir você descrever uma a uma a situação em que você está vivendo. Ele pergunta a Adão, e os animais, como estão se comportando? É uma conjectura minha. E como foi no final da tarde? E a sua esposa tem se comportado bem? Só que a Bíblia diz que acontece este episódio no capítulo de número 3. Satanás, ele investe mais uma vez. Não obstante a ter descido do céu e a terça parte dos anjos ser expulsa de lá, ele agora tenta também fazer com que Deus expulse o homem do ambiente que Deus o levantou para reinar, o levantou para dominar, o levantou para administrar. É assim que Satanás quer fazer contra a minha e contra a sua vida, contra a nossa vida. Fazer com que nós caiamos no descrédito, fazer com que a nossa moral fique lá embaixo. Mas o sangue de Jesus tem poder, que foi vertido na cruz do Calvário, aleluia, que nos comprou com teu precioso sangue. Eu quero te dizer nessa noite, aleluia, se Satanás investiu contra a minha vida, investiu contra a minha vida, contra a tua vida, contra a tua casa, se por uma porta ele veio, mais rápido vai ser a saída de Satanás, porque ele vai voltar por 7, queira ele ou não. Sabe por quê? Porque se você comer do fruto do conhecimento, aqui parte a concupiscência, ou seja, o desejo. Ela não tinha desejo senão para louvar, adorar e exaltar a Deus. Eva até então era a coroa da criação, que fazia a vontade de Deus. Agora ela é persuadida pelo desejo, pela ambição, pela vaidade, concupiscência da carne e concupiscência dos olhos. Ela vê agora aquele fruto que está no centro do Éden, não mais como um fruto, mas como algo que poderia mudar a sua posição diante da posição que Deus já havia colocado nela. Quantas pessoas, pastor, não desejam estar no teu lugar? Quantas pessoas, irmão, não desejam estar no seu lugar?
Quantas pessoas, pastora Marlene, não desejam estar no seu lugar? Desejos ambiciosos que Satanás incutiu, colocou no coração. Mas nesta noite, meu irmão, arranca este mal pela raiz. Porque esse desejo daí que colocou não foi Deus, não. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que a árvore que não dê fruto, o machado já está posto à raiz. Arranca este mal pela raiz em nome de Jesus. Porque toda árvore que meu pai não plantou, ele é o agricultor, ele vai arrancar. E eu chego lá. A Bíblia diz que pelo homem veio o pecado, e do pecado veio a morte. A coroa da criação de Deus foi criada para viver eternamente. Aleluia. Deus o pôs no jardim do Éden para viver eternamente, para reinar, dominar, administrar, para fazer prosperar, para crescer. Mas agora Satanás vem e quebra esse vínculo e distancia o homem de Deus. Profeta Isaías capítulo 59 diz: o que nos afasta de Deus são os nossos pecados. A palavra pecado no seu conceito original significa errar o alvo. E quantas pessoas têm errado o alvo? Elas não erram por querer, mas elas erram porque herdamos a natureza adâmica, a natureza do pecado. É por isso que a Bíblia diz que pelo homem veio o pecado, e por isso todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu quero nessa noite aqui fazer um religar, fazer uma ligação entre você e Deus. Eu quero nessa noite ministrar sobre a tua vida que a comunhão com Deus vai retornar. Eu quero nesta noite ministrar sobre a tua casa, que a tua casa terá uma comunhão com Deus jamais tida, aleluia, e contemplada pelos teus olhos. Eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, que tu veio aqui, aleluia, e estas palavras que saem da minha boca não são persuasivas ou meras palavras de conhecimento humano, são palavras reveladas do trono da graça para teu coração, e elas vão fazer a ponte e a intermediação para você chegar à plenitude, ou seja, à totalidade da comunhão com Deus. Assura bacala cheia.